Boa noite, que bom que você está aqui. Estamos quase terminando a nossa semana, hein? Amanhã já é o nosso último dia, infelizmente eu não vou poder encerrar no sábado, desde o começo, quando a gente combinou a data, eu não tinha a data disponível, preciso retornar para as minhas atividades, mas amanhã nós teremos um encerramento com chave de ouro, com uma Santa Ceia muito especial, tá? Então não perca, participe, a Santa Ceia é uma necessidade. Eu fico muito preocupado quando eu encontro alguns irmãos que encontram qualquer motivo para achar indignidade para participar da Santa Ceia. Santa Ceia não é um problema, é a solução. Santa Ceia é um novo compromisso com Deus. Não faz sentido para mim, um irmão, uma irmã da igreja, pensar que não é digno de tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia a gente participa porque é uma necessidade nossa de estar vinculado com Deus. Então participe da ceia, faça planos. Ah, pastor, mas eu estou obrigado. Ótimo, peça perdão. O sermão de hoje vai te ajudar a isso. Peça perdão. Esse é o problema? Peça perdão. Eu estou com uma mágoa, perdoe. Santa Ceia é para isso. Essa semana nós estamos batendo nessa tecla, pecado e perdão, é um assunto difícil, tem várias nuances para a gente entender, e o meu objetivo nessa semana é que você seja livre do pecado, que você seja livre das influências e das seduções do inimigo, e que você perdoe e aprenda a receber o perdão de Deus, porque no final das contas é isso que determina a nossa felicidade, a nossa paz de espírito ou não. Então participe da ceia amanhã. Quero lembrar você que a Santa Ceia amanhã, ela começa a partir das 7 horas. Você vai vir para cá entre 7 e 7h25. Se você chegar às 7h30, você já vai chegar atrasado. Entre 7 e 7h25, você vai vir para lavar os pés, tá bom? Então você se organiza já com a pessoa que você vai participar do lava-pés, chega um pouquinho mais cedo, participa do lava-pés e já vem para nós nos assentarmos aqui e já darmos o andamento do culto propriamente dito, tá bom? Quero lembrar você que amanhã o lava-pés é antes, então se você chegar atrasado, você corre o risco de não conseguir participar do lava-pés. Então se organize amanhã, a partir das 7 horas, já vai estar funcionando aqui o lava-pés, você vem, já vai lá para trás, onde vai ter toda a organização preparada para você participar, tá certo? E amanhã então nós encerramos essa semana de oração, e o tema de amanhã não poderia ser outro, né? O tema de amanhã é justamente o contrário do primeiro tema que a gente teve nessa semana. O primeiro tema era o último ato de liberdade. E amanhã você vai conhecer, então, o primeiro ato de liberdade. Se nós começamos a semana com o último ato, nós vamos terminar a semana com o primeiro ato de liberdade. Tá certo? E nós vamos ter uma noite muito especial e muito espiritual. Você cumpriu o requisito da oração, o desafio da oração de hoje? Fácil, né? Escolher uma pessoa e orar com essa pessoa, uma pessoa que não faça parte da igreja, uma pessoa que ainda não tem um compromisso com Jesus. Olha, faça disso um hábito, tá bom? Não é só por causa do desafio de oração, não. Faça disso um hábito, tá certo? E eu tenho certeza que muitas vidas poderão ser transformadas através da sua intercessão, tá certo? Bom, eu vou lançar mais um desafio para amanhã. Aliás, não é o último desafio dessa semana, porque amanhã à noite eu ainda vou lançar um outro desafio para ser cumprido antes do culto de sábado de manhã. Mesmo eu não terminando a semana no sábado de manhã, eu ainda vou lançar um último desafio amanhã à noite para ser cumprido antes do culto de sábado de manhã, tá certo? Mas o desafio de hoje, ele vai requerer de você um pequeno exercício, uma pequena atividade. Porque para amanhã eu quero dar a você um desafio especial. Eu queria convidar você amanhã para fazer uma oração de gratidão. Você não vai pedir nessa oração, você não vai fazer nenhum pedido, você vai orar só para agradecer. Sabe, eu tenho percebido que a gente é muito rápido para pedir, muito ágil para pedir, pouco ágil para agradecer.
E eu me incluo nessa. Quantas vezes eu gastei tanto tempo orando e clamando a Deus, vigílias noturnas, orando, pedindo a Deus por uma bênção, e aí eu recebo a bênção, Senhor, obrigado, e acabou. Ou às vezes nem sequer lembrar de agradecer, eu esqueço, eu lembro. Para você ter uma ideia, nós temos uma dificuldade como seres humanos de agradecer. A Bíblia conta a história dos 10 leprosos que foram purificados, e um deles, quando ia pelo caminho, descobriu que tinha sido purificado. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele parou, ele voltou e agradeceu a Jesus antes de seguir o caminho, cumprir os requisitos legais e se apresentar ao sacerdote e voltar para a sua família. Antes de seguir para frente, ele parou e olhou para trás. Gratidão é isso. Só que é o seguinte, não é só orar agradecendo, não. Eu queria que antes dessa oração você preparasse uma lista. Colocasse até num papel, motivos pelos quais você tem para agradecer. Mas eu não queria nada de motivo generalizado, não. Eu queria que você fizesse uma série de motivos bem específicos, tá certo? Coisas que realmente você se sente grato a Deus. 2 coisas vão acontecer. Primeiro, quando você for escrevendo, você vai descobrir quantos motivos você tem para agradecer a Deus. Eu sempre me lembro daquele hino que fala: conta as bênçãos, conta quantas são despendidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpresa o quanto Deus já fez. Hino maravilhoso, mas quantas vezes você parou para refletir nos motivos que você tem para agradecer? Nas bênçãos que você recebeu das mãos de Deus? A gente agradece sim, mas é as coisas que a gente lembra na hora que a gente ajoelha. Não, você não vai ajoelhar sem antes preparar uma lista de motivos que você tem para agradecer. Tá certo? É um exercício prático aí que quem sabe pode te despertar para encontrar mais maneiras de enxergar a bênção de Deus. Essa semana o enfoque tem sido pecado, perdão, restauração, salvação. Eu acabei não falando, eu tenho alguns sermões especiais onde eu falo sobre isso, onde eu falo sobre a bênção que é o sofrimento, a bênção que é tantas coisas que a gente considera negativas nesse mundo, se transformam em bênção para nós, na nossa vida. Você tem muitos motivos para agradecer, mas eu queria que você colocasse num papel antes de orar e fizesse uma lista. Pastor, qual o tamanho que tem que ser essa lista? E eu digo para você, o tamanho dessa lista tem que ser do tamanho da tua gratidão. Nem um item a menos do que a sua gratidão. Tá certo? E lembre-se, nessa oração você não vai pedir nada. Outras orações você pede. Mas essa oração específica, você só vai agradecer. E é difícil, a gente está tão acostumado que a gente começa a orar para agradecer, a primeira coisa que a gente faz é pedir. Você não vai pedir, você só vai agradecer. Por isso, faça uma lista dos motivos pelos quais você está agradecido. E ore agradecendo a Deus pela bênção e pelas bênçãos que você recebeu, continua recebendo e vai continuar recebendo. Tá certo? Então a oração de amanhã é a entrega de gratidão, o sacrifício de gratidão. É uma oração de gratidão, tá certo? É o penúltimo desafio dessa semana, e amanhã à noite eu vou dar o último desafio para você, e você vai poder cumprir antes do culto de sábado de manhã, tá certo? Que Deus o abençoe e prepare você para o grande momento especial que a gente vai ter amanhã à noite. E antes da gente orar pedindo a Deus a bênção pelo estudo dessa noite, eu queria pedir licença para vocês, para dar uma saudação especial para os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Por incrível que pareça, eu tenho recebido um feedback de algumas pessoas que assistiram alguns cultos. Os cultos não são ao vivo, né? Mas a partir do momento que você está me assistindo aí agora, na sua casa, na sua rede social, já ficou ao vivo, mesmo não sendo ao vivo. Mas eu queria agradecer você que nos acompanha pela internet, você que está nos assistindo aí pela internet, que Deus possa abençoar você, né? E Deus possa fazer as bênçãos que a gente compartilhou aqui na igreja de Inocopa, em Tatuí, alcançar o teu lar, onde quer que você esteja nos assistindo, que a bênção de Deus possa chegar até você também,
nessa noite ou nesse dia, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Muito bem, eu quero convidar você então para fechar os seus olhos, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo dessa noite. Senhor, estudar sobre perdão é um assunto que talvez a gente vai passar a eternidade e não vai entender por completo. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui porque queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, queremos mais uma vez entender um vislumbre, ter um vislumbre maior, Senhor Deus, sobre esta incrível característica de Deus, que é um ser perdoador, que tem prazer em perdoar. Então, nessa noite, Pai, abre a nossa mente, abre nosso coração para ouvir a Tua voz. E, ao abrirmos a Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu era aluno do curso teológico, no NASP Engenheiro Coelho, e eu cantava no coral, e teve um dia que nós tivemos uma excursão do coral lá do NASP Engenheiro Coelho para o NASP São Paulo, né? Então, nós tínhamos que levar uma bolsa, e nessa bolsa a gente levava as roupas que a gente ia usar e tal. A gente não ia dormir, mas a gente iria trocar de roupa lá e tal, e a gente então iria no final da apresentação, trocar de roupa de novo, colocar a bolsa no ônibus e voltar na mesma noite. E para que nós tivéssemos esse procedimento, os alunos da escola abriram, os alunos residentes, né, os alunos internos, abriram os seus quartos para que a gente pudesse ir, trocar de roupa e tal, e confraternizar um pouquinho, se preparar, deixar as coisas lá, e depois da apresentação do coral, poder voltar e pegar essas coisas. Acontece que o coral, ele tinha uma aparelhagem especial de som, e quem mexe com caixa de som e tal, sabe que essas coisas são incrivelmente pesadas. As de hoje em dia, que são mais modernas, elas até são mais leves, mas antigamente, há 15, 20 anos atrás, as boas caixas de som, e que eram financeiramente acessíveis, eram caixas enormes. E quando a gente chegava no lugar, as mulheres não faziam nenhum esforço, tranquilo, é isso mesmo, elas estavam lá apenas para preparar a sua beleza para a apresentação, mas os homens tinham que carregar e montar toda a parte de som, tá? E no final da apresentação desmontar. Então, quando eu cheguei lá, eu peguei a minha bolsa e levei até o quarto onde eu ia trocar de roupa e fui para a igreja, montamos o som, depois voltamos, trocamos de roupa, fizemos a apresentação, desmontamos o som, e quando a gente voltou para o quarto, a gente já estava morrendo de cansado. Mas aí era a etapa final da viagem. A gente ia pegar a mala e ir para o ônibus. Eu então peguei a minha bolsa, e quando eu estava indo para o ônibus, eu senti a minha bolsa muito pesada. Na minha cabeça, eu estava esgotado. Eu já não aguentava mais carregar tanto peso. Então, depois que você já está cansado, a sua energia já se esvaiu. Quando chega nesse estágio, até uma bolsa que nem era tão pesada assim, começa a ficar incrivelmente pesada. Eu me lembro que antes de sair do quarto, os rapazes que me receberam no quarto abraçaram, disseram, olha, tchau, e eu falei, nossa, quanta simpatia, que rapazes simpáticos, que legal, nossa, quanta parceria e tal, olha, quando forem lá no NASP Engenheiro Coelho, vocês podem dormir no meu quarto, vocês foram muito simpáticos, e eles agradeceram e deram um abraço e trataram a gente tão bem, que eu fiquei até assim, nossa, mas eles foram tão simpáticos. E a gente então foi indo para o ônibus, e a mala pesada, e eu me lembro que eu estava tão cansado que em vários momentos eu tive que parar, colocar a mala no chão, falei, nossa, eu não estou conseguindo carregar, o que está acontecendo comigo? Peguei de novo a mala, levei, parei mais um pouquinho mais na frente, mas nossa, mas está doendo demais, que é isso? Peguei de novo, finalmente cheguei no ônibus. Quando eu coloquei a mala no ônibus, parecia que tinha colocado uma caixa de som, que o ônibus até baixou um pouco, assim. Chegamos no NASP Engenheiro Coelho, quem já foi no NASP Engenheiro Coelho sabe que lá é tudo longe. Agora imagina você carregar aquela mala até o meu quarto, e eu morava no 2º andar, tinha que subir 2 lances de escada, era terrível. Finalmente cheguei no quarto, eu estava tão esgotado que eu deixei a mala num canto, me troquei e fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu fui abrir a mala, eu descobri o mistério.
Olha só, eu já estava há quase 7, 8 anos no internato e fui cair numa pegadinha de novato. Porque eis que os meus simpáticos e queridos amigos, moradores do quarto lá do colégio onde nós estávamos, decidiram colocar um presente para mim dentro da mala. E quando eu abri no outro dia que eu descobri que tinha 2 pedras de paralelepípedo. Sabe aquelas pedras pesadas? Aí eu entendi a simpatia dos rapazes ao me receberem. Eles estavam aprontando uma comigo. Eu não gosto de contar essa história porque dá a ideia de que depois de 9 anos de internato ainda era um novato. Mas eu preciso contar essa história para você, para dizer para você o seguinte: naquela noite eu entendi que carregar peso desnecessário cansa, faz sofrer, desgasta e só prejudica, sabe quem? Quem carrega. Eu vim aqui hoje à noite para dizer para você que Deus não fez você para carregar peso desnecessário. Mas tem muita gente que se apega com esse peso desnecessário de culpa, esse peso desnecessário de mágoa, de ressentimento, e isso vai incomodando a nossa vida, vai desgastando, e o mais interessante é que por mais que a gente guarde essa culpa, por mais que a gente guarde esse peso, o único prejudicado somos nós mesmos. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser livre de todo e qualquer peso, e para isso Ele oferece um perdão que é sobrenatural. Eu chamo essa mensagem de perdão sobrenatural, porque eu vou dizer uma coisa para você: nada nesse mundo espiritual me encanta mais do que o perdão. O perdão não é humano. Você precisa entender que o perdão é um atributo de Deus, não é natural, não é humano, é um atributo divino. Tá? Sabe os atributos de Deus? Deus tem atributos que são exclusivos dele. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é eterno. Isso é exclusivo dele. No entanto, Ele compartilha alguns dos atributos que Ele possui. Amor, graça, e o perdão é um dos atributos de Deus que Ele compartilha conosco. Humanamente falando, nós entendemos que na vida a coisa funciona assim: olho por olho, dente por dente. Isso é natural. Uma criança está na escola, o garotinho lá foi lá e pisou no pé dele, ele pode nunca ter lido a Bíblia, ele pode não saber de nada, mas uma coisa ele sabe: se o garoto lá pisou no pé dele, ele tem todo o dia de fazer o quê? De pisar no pé do que pisou nele. Por quê? Porque a regra não escrita e implantada no coração natural do homem é olho por olho, dente por dente. Isso é natural do ser humano. Você vê aí uma notícia de um crime hediondo. Qual é o seu sentimento? Esse cara tem que sofrer. Pessoa que cometeu esse crime precisa o quê? Sofrer na mesma medida. Isso é natural para o ser humano. Mas aí no meio desse contexto de olho por olho, dente por dente, sabe qual é a proposta de Deus? Deus vem e fala de perdão, graça e misericórdia. Isso não é humano, isso não é natural. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 130. Salmo 130, no meio desse contexto, no meio desse conceito humano de justiça, porque para nós isso é justiça. Justiça é: se você cometeu um crime, você precisa pagar pelo menos proporcional à gravidade do seu crime. Esse é o conceito de justiça humano. Mas no meio desse contexto, a Bíblia dá um caminho antinatural. Salmo 130, verso 3, verso 4 e verso 7. Olha o que diz lá: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Senhor, se o Senhor ficar olhando para os nossos pecados, se o Senhor ficar olhando para a culpa, se o Senhor ficar olhando para as coisas erradas que a gente faz, qual é a resposta? Quem vai sobreviver?
Quem vai resistir? Ninguém vai resistir. Aí o verso 4 vem uma palavra de conforto para você e para mim. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. E aí o verso 7 diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Vamos tentar entender um pouquinho como é que Deus perdoa? Em nossa vã filosofia, a gente acredita que alguém só pode ser perdoado se merecer. Não é isso? A gente acredita que alguém só pode ser perdoado se merecer. A gente perdoa os outros, ou a gente se perdoa na mesma medida em que a gente avalia que os outros, ou a gente mesmo, são merecedores do perdão. Isso é natural, mas eu vou dizer uma coisa para você: o problema é que o nosso julgamento, quando se trata de avaliar se eu ou alguém merece o perdão, sempre é falho, por dois motivos. Primeiro, porque os nossos sentimentos afetam o nosso julgamento, e segundo, porque o nosso julgamento é sempre incompleto. Vou tentar explicar para você. Então, por dois motivos, a gente não consegue avaliar se alguém merece ou não o perdão, nem a gente mesmo. Por quê? Primeiro, nossos sentimentos afetam o nosso julgamento, e segundo, o nosso julgamento é sempre incompleto. Em que maneira nossos sentimentos afetam o nosso julgamento? Eu vou confessar um pecado para vocês hoje. Quando eu não tinha filho, eu falei para você que é um pecado, é um defeito, é um pecado que eu vou cometer, é o que eu vou confessar hoje. Então, por favor, não me condenem, porque graças a Deus desse pecado eu já fui perdoado e já fui transformado, você vai saber por quê. Quando eu não tinha filho, as mães vão gostar de ouvir o que eu vou falar aqui, especialmente mães de crianças pequenas. Quando eu não tinha filho, e eu sentava assim no culto da igreja para assistir ou para pregar, às vezes eu observava assim de canto de olho e tal, algumas cenas acontecerem com crianças pequenas na igreja. Eram crianças que estavam fazendo bagunça, que estavam fazendo barulho, ou que gritavam alto, ou que choravam. E eu falei que era um pecado, e vou confessar, ficava olhando aqui dentro assim, falando: que coisa, tem mãe não? Tem autoridade em casa não para botar moral? Quando for os meus filhos, isso não vai acontecer. Falei que isso era um pecado, porque os meus filhos nasceram. E eu descobri que filho, queridos, é tudo igual, só muda de endereço, um pouco mais aqui, um pouco menos ali, inclusive de um filho para o outro, já é muito diferente. E eu comecei a perceber que os meus filhos faziam as mesmas coisas que antes os filhos dos outros me irritavam. Mas quando eram os meus filhos, sabe o que eu dizia? Vai passar, é pequeno, tem que ter misericórdia. Falei que era um pecado, feio esse pecado, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que com meus filhos eu amenizava? Porque existe sentimento. E porque existe sentimento, o meu julgamento fica afetado. Você entende? Nós não temos condição de julgar o merecimento do perdão para ninguém, nem para nós mesmos, porque por causa dos nossos sentimentos, o nosso julgamento é afetado. Os sentimentos afetam a maneira da gente julgar. A gente trata as pessoas diferentes porque temos sentimentos diferentes de uns pelos outros. Com algumas pessoas, somos mais misericordiosos. Com outras pessoas, somos menos. Por quê? Porque os nossos sentimentos afetam nossos julgamentos. Segundo motivo, porque o nosso julgamento é sempre incompleto. Em que sentido? A gente não consegue ler intenção. A intenção é uma leitura exclusiva de Deus. Só Deus pode ler o coração.
Então é impossível para a gente saber e entender a intenção do outro, seja para nos ferir, seja para pedir perdão para nós. Por exemplo, eu não sei se você alguma vez já trabalhou com aconselhamento de casais. Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar com aconselhamento de casais, encontro de casais, ECC e tal. Isso tem sido algo assim que me deixa muito feliz, é gratificante trabalhar com aconselhamento de casais. E assim, já tem vários anos que eu tenho trabalhado com isso, e a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com aconselhamento de casais, porque um aconselhador inexperiente, como eu já fui, claro, e ainda sou um pouco, né, não sou dono da verdade nem nada, mas geralmente é assim, ó, você chega lá, vamos fazer de conta aqui, um dos cônjuges chama o pastor para conversar. Por exemplo, chama primeiro a mulher, chama o pastor para conversar. Aí o pastor chega lá, estou falando pastor porque sou eu, mas podia ser qualquer conselheiro. Aí chega lá, se senta lá e a mulher começa. Porque o meu marido é um traste. Ele não presta, pastor. Você acredita que ele fez isso, fez isso, fez isso? E você começa a ouvir, e quando você não tem essa noção, você começa a ver assim, nossa, mas o que ela está falando faz sentido. E quando ela termina, ela fala, e aí, pastor, o que você acha? E aí o conselheiro, que não é muito experiente, vai dizer, você tem razão, ele não presta mesmo, é um traste, porque se ele estivesse aqui, eu ia falar tudo na cara dele. Aí você vai conversar com o outro lado, vai conversar com o marido. Aí o marido começa, o quê, pastor? Ela falou isso? Então deixa eu falar aqui, ó. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, e a mulher é assim, 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 e aí você começa, mas não é que tem razão mesmo? Faz sentido a sua versão? Você tem razão, ela não presta, e aí você fica sendo jogado de um lado para o outro. E eu descobri uma coisa, em aconselhamento, existe a verdade do homem, a verdade da mulher, e a verdade verdadeira que está em algum lugar entre a verdade do homem e a verdade da mulher. E queridos, eu vou dizer uma coisa para você, é impossível você julgar ou avaliar quem está certo e quem está errado. Por quê? Porque você não tem todas as informações, você não consegue ler o coração. Assim, queridos, é impossível para nós avaliar a intenção, seja para alguém nos ofender, seja para alguém pedir perdão. E eu vou dizer uma coisa para você, nós recebemos de Deus o dom do perdão. Como o dom do perdão pertence a Deus, Ele legisla. Isso significa que você, como filho de Deus, não tem autoridade para dizer quem que você vai perdoar ou não. Você, como filho de Deus, tem a obrigação de perdoar todos. Não, pastor, peraí, o que você está falando? Opa, do que eu estou falando? Eu estou falando de algo que você repete desde o momento que você conheceu a igreja. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso? O que o Pai Nosso diz? Perdoa as minhas dívidas, Senhor. Perdoa os meus pecados, na mesma medida em que eu perdoo quem tem me ofendido. Ou seja, uma pessoa que não perdoa, ela está fechando a porta para receber o perdão. Por quê? Porque como o perdão é um dom de Deus, você não tem autoridade sobre ele. Deus deu o perdão para você com uma condição, filho, eu perdoo você, mas tem uma coisa, você precisa perdoar. Mas aí ficou difícil. Imagina quão difícil é para Deus ter que perdoar os meus pecados. Quão difícil é para Deus ter que perdoar as minhas traições com Ele. Jesus ilustrou isso através de uma parábola fantástica. A Bíblia diz, né, uma das parábolas de Jesus, um homem devia uma quantia absurda para o rei. Se a gente fosse transferir por os valores atuais, eu fiz uma vez quando o dólar estava num outro patamar, agora com o dólar a quase R$4, vai ficar difícil de eu conseguir contextualizar. Mas na época, quando o dólar estava 2 e pouco, eu fiz o cálculo, e eu quero dizer para você que a quantia
que o empregado devia para o rei era de aproximadamente 21 milhões de reais. Quanto tempo você, no seu trabalho, demoraria para juntar 21 milhões de reais para pagar alguém? Muito tempo, né? Um dia eu tentei fazer um cálculo com o salário de pastor, eu acho que uns 20 a 30 vidas eu conseguiria pagar esse 20 a 30 vidas de trabalho eu conseguiria pagar esse, quem sabe, talvez, se eu não gastasse com mais nada. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para você aqui, o rei olhou para aquele homem e falou assim, meu amigo, o homem pede misericórdia para Deus, para o rei, e o rei fala o quê? Está perdoado. Qual deveria ser a reação de alguém que teve uma dívida de 21 milhões de reais que foi perdoada? Olha, eu não sei você, mas se alguém me perdoa uma dívida de 10 reais, eu já abraço o cara, dou um beijo, imagina 21 milhões! A Bíblia diz que ele saiu da presença do rei e encontrou um homem que nos valores atuais devia uma quantia de aproximadamente 300 reais. Olha só, ele saiu do palácio, onde ele devia 21 milhões de reais, e ele chega na porta do palácio, onde ele encontra alguém que lhe deve 300 reais. Pergunto para você, 300 reais dá para juntar? Dá para pagar? Dá. Mas a Bíblia diz que ele pega o homem pelo colarinho e fala, me paga, agora eu não tenho, não quero saber, então você vai ser um escravo e vai trabalhar para mim, e eu vou ser dono de tudo que você tem, enquanto você não me pagar esses 300 reais. O rei fica sabendo, chama ele de volta e fala, servo mau, eu perdoei você, você foi incapaz de perdoar uma dívida incrivelmente menor, você não é digno de receber o quê? O perdão. Já que você é incapaz de perdoar, a dívida está reativada. A dívida está reativada. Entendeu? Captou a mensagem? Queridos, perdão é uma questão de salvação, mas perdoar é uma questão igualmente importante. Você não pode receber o perdão de Deus se você não aprender a perdoar. E eu vou lhe dizer uma coisa para você, pare de pensar que para que você perdoe, a pessoa tem que merecer, porque você não merece, eu não mereço, mas ainda assim, Deus perdoa. Aliás, Deus perdoa não por causa do que você faz, não por causa da gravidade do seu pecado, Deus perdoa por causa de quem Ele é. E nada que você faça de errado vai mudar quem Deus é. Nada que você cometa de pecado vai mudar a essência de Deus. Ele é perdão. E toda vez que um coração sincero se abre para Ele e pede perdão, Ele perdoa, porque o perdão faz parte da essência dele. Ele perdoa não por causa do que você faz, não por causa da sua penitência, Ele perdoa por causa de quem Ele é. E nada que você fizer vai mudar a essência de Deus em relação ao perdão. Muito bem. Merecemos o perdão de Deus? Não. Mas ainda assim Ele nos perdoa. Isso te faz se sentir melhor? Você aí preocupado, pensando assim, mas o que eu fiz foi muito grave, o que eu fiz foi pesado demais, Ele não vai me perdoar. O perdão faz parte de quem Ele é. Ele tem prazer em perdoar. Faz parte da sua essência. Ele é perdão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que vem primeiro, o perdão ou o arrependimento? Só para você entender a profundidade do perdão de Deus. O que vem primeiro, perdão ou arrependimento? O que vem primeiro? Primeiro a gente recebe o perdão ou primeiro a gente recebe o arrependimento? Ou primeiro a gente manifesta o arrependimento? O que você acha? Primeiro é o perdão ou primeiro o arrependimento? Eu sempre achei que primeiro vinha o arrependimento. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é verdade. O arrependimento não vem antes do perdão. O perdão
vem antes do arrependimento. Que isso, pastor? Do que você está falando? A Bíblia diz que a gente tem que se arrepender para receber o perdão. De fato, a gente tem que se arrepender para receber o perdão. Mas abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel 12, verso 13. 2 Samuel 12, olha o que diz lá. Se você olhar no capítulo 11, pode abrir no 12 e 13, tá? Mas no capítulo 11 tem a história do pecado de Davi com Batseba. Pecado gravíssimo. Davi era o representante de Deus perante o povo de Israel. Escolhido de Deus. Ele não podia fazer o que ele fez. Adúltero, mentiroso, assassino, alguém que estava no ponto mais alto diante do povo de Deus e chega no ponto mais baixo. A Bíblia diz que ele fez toda uma armação, coloca Urias na frente de batalha para ele morrer e toma a Batseba como sua esposa, pensando que ali estava o quê? Escondido o pecado. Aí Deus manda quê? O profeta Natã. E o profeta Natã vai até a presença de Davi. Davi pensa que ninguém está sabendo de nada. E o profeta Natã vai lá e conta a Davi uma parábola. E no final da parábola, o profeta pede que Davi emita o julgamento. E na hora que Davi emite o julgamento, Davi condena a ele mesmo sem perceber. E nessa hora, aí vem o verso, capítulo 12, verso 11, onde o profeta diz: você é esse homem, e o que você fez em oculto, Deus vai manifestar, e você errou, você é pecador e tal. E aí no momento em que Natã condena Davi, o que Davi faz? Agora vem o verso 13. Olha lá. Então você entendeu até aqui, né, o panorama. Natã diz: você é esse homem. O que Davi responde? Como Davi reage? Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Até aqui, Davi estava escondendo. Em nenhum momento ele tinha o quê? Se arrependido. O que significa ele dizer pequei contra o Senhor? Arrependimento, certo? No momento em que Davi diz pequei contra o Senhor, o que Davi fez? Se arrependeu, certo? Olha o que Natã responde para Davi. Então disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Opa, você viu aí? Davi acabou de se arrepender. O que Davi disse? Senhor, pequei, errei. O que Natã responde? Fica tranquilo, porque o Senhor já perdoou o teu pecado. Queridos, o pecado, o perdão para o pecado, a provisão para o perdão, ela acontece antes do arrependimento. Para te ser sincero, ela acontece antes mesmo de você cometer o pecado. Não é maravilhoso? Antes mesmo da gente cometer o pecado, Deus já tem o perdão reservado para nós. Isso é extraordinário. Você não consegue entender isso? Então eu vou tentar te explicar. Quando a minha filha, hoje ela tem 7 anos, quando a minha filha estava, a gente estava trabalhando para tirar a fralda, no desfraude, né, que diz, a gente pensou em várias maneiras para incentivar ela a fazer o xixi no pinico. A minha filha, na época, ela gostava muito de pipoca. Então, eu tive uma ideia. Eu comprei aqueles pacotinhos de pipoca, e comprei um monte desses pacotinhos de pipoca, e levei para casa, e chamei ela, e falei assim, porque qual que é a dificuldade? A gente tirava a fralda, e aí colocava ela sentada no pinico. E eu lembro que para poder incentivar, eu lembro que eu comprei até um pinico que tocava musiquinha. Não façam isso. Pais de primeira viagem, não façam isso. Não adianta nada. Ela tocava musiquinha, se distraía e não fazia nada. Levantava do pinico, fazia no chão. Não adiantava de nada. O pinico era rosinha, com cara de ursinho, não ajudou em nada. Na hora que levantava, fazia fora. E eu estava assim às voltas, como é que eu vou resolver isso? Aí eu tive uma ideia. Ela gostava de pipoca, eu comprei vários pacotinhos de pipoca. E eu cheguei em casa, e quando ela viu os pacotinhos de pipoca,
Ela brilhou os olhos, falou, papai, 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 que isso? E eu virei para ela e falei, olha aqui, filha, eu comprei tudo isso aqui de pipoca para você. Eu quero. Eu falei, é seu, filha, vou colocar lá na despensa, é seu, mas nós vamos fazer um combinado. Para ganhar a pipoquinha, tem que fazer xixi no piniquinho. Fez xixi no piniquinho, ganhou pipoquinha. Fez cocô no piniquinho, ganhou 2 pipoquinhas. Vamos lá. E eu guardei tudo lá. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Aí o negócio funcionou. Quem não acredita no poder do incentivo não sabe o que está perdendo. Usa a ferramenta do incentivo para educar seus filhos para ver se não vai funcionar. Mas também não exagera no incentivo, né? Fica dando incentivo para tudo também, que a pessoa senão fica mal agradecida depois. E aí, eu quero dizer para você que ela, então, chegou lá na primeira vez, sentou, fez. Que festa! Eu fui lá correndo, peguei a pipoquinha para ela, ela comeu a pipoca, terminou a pipoca, voltou, fez. Sabe, ela começou a ficar esperta, não só ela fazia o pinico, como ela controlava, ela fazia um pouquinho, eu ganhei. Depois eu ia lá, comia a pipoca, ganhei de novo. E ganhei. E eu vou dizer uma coisa para você, o negócio funcionou, que era uma beleza. Olha, comprei a pipoca para ela. A pipoca era dela. Estava guardadinha. Já havia provisão. Mas enquanto ela não cumprisse contrato, a pipoca não chegaria na mão dela. Você está entendendo como é que funciona? A provisão de Deus para o perdão já está na despensa do céu. Mas ela chega até nós quando a gente se arrepende, confessa e pede perdão. Mas não precisa se preocupar. A provisão de Deus para o pecado, ela é eterna. Quer dizer, eterna até o momento em que a gente tem a oportunidade de salvação. O que eu quero dizer é que não tem limites. Não há limites para a provisão de Deus. Basta você se arrepender, basta você querer, e a provisão de Deus vai chegar até você. Queridos, o perdão é seu. Deus lhe deu, comprou para você, já está nas suas mãos. Tudo o que você precisa fazer é receber. Agora, eu preciso, ao terminar aqui, tentar responder mais uma questão que pode estar na cabeça de uns aqui. Mas eu não me sinto perdoado. Eu entendo tudo isso, pastor, eu entendo, na minha mente eu entendo, mas eu não me sinto perdoado. Ou eu não sinto vontade de perdoar. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. O sentimento, ele brota do nosso padrão de merecimento. A ideia errônea de que a gente só recebe o perdão se a gente merecer, é uma ideia satânica. Assim como a ideia de que a gente só recebe salvação se a gente merecer, também é uma ideia satânica. Nós não merecemos, mas ainda assim Ele nos salva, Ele nos perdoa. Agora, sentir envolve o coração. E a Bíblia diz, enganoso é o coração. Ou seja, o sentimento de culpa não é um sentimento confiável depois que a gente pediu perdão para Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? O perdão é um ato de fé. Você concorda comigo que perdão é um ato de fé? Se é um atributo de Deus, o perdão é um ato de fé. Mas lá no livro de Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E eu uso uma pequena alteração do texto que não tira o seu sentido. Fé é a certeza das coisas que a gente não sente. Ou seja, fé no perdão de Deus é quando você crê, ainda que você não sinta. Então eu vou falar uma frase para você não esquecer disso. A culpa, antes do perdão de Deus, o sentimento de culpa, a culpa é a ação do Espírito Santo para levar você ao arrependimento. Mas a culpa, depois do perdão de Deus,
é insinuação de Satanás para manter você nas garras da autocondenação. Vou repetir. A culpa, antes do perdão de Deus, é a ação do Espírito Santo para levar você ao arrependimento. Aí você foi lá, se arrependeu, pediu perdão, o Senhor me perdoa, perdoa o filho, está perdoado. Aí você continua sentindo o quê? Culpa. A culpa, depois do perdão de Deus, é a ação de Satanás para segurar você nas garras da autocondenação. E no dia que você se esquecer disso, então vá até Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: agora, nenhuma condenação existe para aquele que está em Cristo Jesus. Perdão é restauração completa. Não importa quão longe você foi, ou quanto tempo você rejeitou a Deus. No perdão, a gente restaura as bênçãos dele na nossa vida. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que não se sente perdoado. Em nome de Jesus eu digo, pela fé, creia. Porque se houve arrependimento, confissão, houve perdão. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que precisa pedir perdão. Em nome de Jesus eu digo, peça perdão. Porque pedir perdão é se humilhar, e aquele que se humilha é exaltado. Talvez essa noite eu estou falando para alguém que precisa perdoar. Perdoar o cônjuge, perdoar um filho, perdoar o pai, perdoar o marido, um amigo. Talvez nessa noite eu estou falando alguém que não sente vontade de perdoar. Em nome de Jesus eu digo, perdoe, porque o perdão não é seu. O perdão é de Deus. E quando Ele dá o perdão para você, Ele dá com uma condição: perdoe. Sem merecer, perdoe. Se alguém pede desculpa para você de maneira falsa, perdoe. Se alguém não está sendo completamente sincero com você, perdoe. Ressentimento é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra, então perdoe, porque o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão te faz semelhante a Jesus Cristo. Perdoe. Mas talvez nessa noite eu estou falando para alguém que tem dificuldade de aceitar Jesus por causa que sente uma culpa no seu coração. Você não é obrigado a carregar essa culpa. Você não precisa carregar essa culpa como eu não precisava carregar 2 pedras de paralelepípedo na minha bolsa. Você não precisa carregar essa culpa. Sabe o que você faz? Abre a bolsa, joga as pedras fora e seja livre. Se for preciso, deixa a bolsa de lado, mas seja livre, porque Deus não fez você para carregar essa culpa. Nele está o perdão, e Ele tem prazer na misericórdia. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que precisa ser perdoado aqui? Receba o perdão. Dê perdão. Entregue o perdão. Se perdoe. E pela fé, aceite o perdão de Deus na tua vida. Culpa, antes do perdão, é a ação de Deus, do Espírito Santo, para levar você ao arrependimento. Culpa, depois do perdão, é a ação de Satanás para segurar você nas garras da autocondenação. Eu já contei essa semana uma história ligada a Napoleão Bonaparte. Mas eu gosto muito dessas histórias, e eu encontrei uma outra história que também diz respeito a Napoleão Bonaparte. Essa história fala de um soldado da guarda imperial de Napoleão Bonaparte, que foi pego cometendo um crime e foi condenado à morte. O problema é que nesse crime ele era reincidente, não era mais a primeira vez, ele já havia cometido esse crime anteriormente, e aí, ao ser reincidente, o imperador decidiu então que ele deveria ser condenado à morte. Então,
A mãe desse soldado, desesperada, pede uma audiência com o imperador. E o imperador decide conceder esta audiência à mãe daquele soldado condenado. E quando aquela mulher entra na presença de Napoleão, ela chora copiosamente. E desesperada, ela cai aos pés do imperador. E ela clama, ela pede: por favor, ó imperador, eu clamo ao Senhor. Eu não peço justiça para o meu filho, majestade. Eu peço misericórdia, Senhor. Peço misericórdia. Eu não clamo por justiça, eu peço por misericórdia. Então o imperador olha para aquela mãe e diz: ele não merece misericórdia. Já é reincidente. Ele não merece misericórdia. Ela, porém, insiste e diz: ó imperador, eu sei que ele não merece misericórdia, porque se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia, seria justiça. O que eu peço para o Senhor é que conceda a ele misericórdia. Tocado pela atitude e pelas palavras daquela mulher, o imperador, diante da sua longanimidade, olha para ela e diz: então eu farei misericórdia. Senhor, se olhares para os meus pecados, ou para os nossos pecados, ninguém vai subsistir. Mas, Senhor, faça misericórdia. E Ele fará misericórdia. Mas a partir do momento que Ele fizer misericórdia para você, faça misericórdia para os outros. Você vai ver uma música agora, uma música do meu amigo pastor Jairo, uma música linda que fala do perdão. O nome da música é Perdoar. É uma música que fala uma mensagem maravilhosa do perdão. Senhor Deus, me ajude a perdoar. E ao você ouvir essa música, eu queria nessa noite fazer um apelo para dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que precisam perdoar aqueles que ofenderam e estão com dificuldade de perdoar. Que essa música seja a sua oração: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a estender o perdão, porque se eu não perdoar quem me ofendeu, como é que eu posso receber o perdão de Ti? Mas talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que precisa aceitar o perdão de Deus e precisa se perdoar. Então, quando o pastor Jairo cantar Meu Deus, me ajude a perdoar, que essa oração seja voltada para você que está carregado, aprisionado na prisão da autocondenação. Porque talvez o que você precisa hoje é se perdoar, para entender que o Senhor já te perdoou. O meu desejo, a minha oração, é que você seja livre do peso da culpa aqui nessa noite. Que Deus abençoe e que ao você ouvir essa música, você possa tomar sua decisão e abraçar o perdão de Deus.